A gente vai falar agora de sarampo. Amanhã é o dia D de vacinação contra o sarampo. Qualquer site que você entrar, qualquer emissora de TV está falando disso hoje, tá? Vai ter campanha de vacinação, em tudo quanto é postinho, em tudo quanto é unidade de saúde, vai ter vacinação contra o sarampo. Eu levei um susto essa semana, quando Londrina registrou, depois de 26 anos, um caso de sarampo. E a partir daí, gente, a forma como a Secretaria Municipal da Saúde deu essa notícia, a preocupação de todos, me deixou cheio de dúvidas. E eu tenho certeza que são as dúvidas que você tem em casa. Por isso a gente convidou um especialista para conversar com a gente. Que tipo de riscos o sarampo pode trazer para mim que sou adulto? Que tipo de riscos ele pode trazer para as crianças? Não são só aquelas pintinhas vermelhas? A gente vai entender tudo isso, eu vou abrir espaço para suas perguntas também, mas antes, a repórter Daniela Calçavara preparou uma reportagem falando dessa campanha de vacinação que acontece amanhã. Todas as dicas para você que é pai, para você que é mãe. Enche a tela. Luísa veio com o marido trazer o filho Benjamin para tomar a vacina contra o sarampo. O casal também já foi imunizado. Não tem como bobear, a gente tem que ter sempre em alerta, principalmente com ele. A procura pela vacina tem sido grande nos postos de saúde em Londrina. Mesmo assim, menos de 60% das crianças que têm entre 6 meses e 5 anos foram vacinadas contra o sarampo. Nesse momento, Londrina está com uma baixa cobertura vacinal, aproximadamente 60% só de cobertura vacinal dentro do calendário, e isso traz um risco muito grande desse vírus acabar aumentando a sua circulação e atingindo muitas pessoas. Por isso, neste sábado, todas as unidades básicas de saúde vão abrir para o dia D da campanha de vacinação. A Prefeitura vai abrir todas as unidades básicas de saúde de Londrina. Da zona rural estarão abertas das 8 da manhã às 2 da tarde e as da zona urbana das 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, foram notificados quase 600 casos suspeitos de sarampo em todo o estado. Até agora, 157 foram confirmados. 3 deles aqui na região norte do estado. Um em Londrina, um em Rolândia e outro em Jacarezinho. A confirmação do primeiro caso de sarampo em Londrina acendeu uma luz de alerta. É extremamente importante, agora que nós já confirmamos o nosso primeiro caso, que todas as crianças tenham a vacina. Então, nesse sábado, não tem desculpa, a maioria dos pais não estão trabalhando, ou se trabalham de manhã, tem o período da tarde para estar levando as crianças. Outros 7 casos suspeitos aguardam resultado de exames. Pedro completou 9 meses e pela carteirinha de vacinação ele tomaria a dose contra a febre amarela. Mas o bebê acabou tomando a tríplice viral, que protege também contra o sarampo. É uma dosinha, mas é importante. Bom, dadas as informações da campanha, Juliana, mas por que eu tenho que vacinar meu filho contra o sarampo? O sarampo não é uma doença que já não existe mais, tanto tempo eu não ouço falar. A gente está recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios o médico infectologista Arilson Morimoto. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui. Quando se falou essa semana que um jovem de 18 anos aqui de Londrina foi para Maringá numa rave, numa festa com amigos, e ele contraiu o sarampo, isso foi confirmado, primeiro caso na cidade desde 1993, as autoridades de saúde divulgaram isso com extrema preocupação. O sarampo evoluiu ao longo do tempo, porque assim, na época que eu era criança, doutor, eu lembro que não era tão incomum assim ter o sarampo e nunca houve uma preocupação tão grande. Por que esse quadro mudou agora e está todo mundo falando tanto do sarampo? Bem, primeiro porque a gente faz muito tempo que não tinha sarampo. O último caso, como você falou, praticamente 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás no Paraná. Então, o que acontece, né? As pessoas acharam que o sarampo tinha sido extinto, entre aspas, e muitas hoje temos uma campanha contra as vacinas. Consequentemente, a cobertura vacinal das crianças e dos adultos diminuiu bastante. Então, consequentemente, lembrar que sarampo existe em outros países. Os primeiros relatos começaram na Venezuela e começou sendo distribuído no Brasil inteiro. Tá? Consequentemente, o sarampo ressurgiu novamente como doença. Existe um risco, o senhor falou aí dessa campanha que está sendo feita contra as vacinas, pelo amor de Deus, tá? Não acredite em tudo que você vê em redes sociais, tá? Ah, mas vacina pode matar, ah, mas vacina vem contaminada. Não há nenhuma prova disso, tá? De verdade, isso é boato que chega. E você vai deixar, às vezes, de proteger o teu filho, de se proteger por acreditar nisso, pelo amor de Deus, tá? Doutor, existe o risco do sarampo matar
A gente sempre fala dessa parte talvez mais terrível que a doença pode provocar, mas é uma forma das pessoas entenderem a importância da vacinação. Ele pode provocar morte? Sim, principalmente quando a criança é muito pequena. Abaixo de 1 ano, a mortalidade começa a aumentar bastante. Então, por isso a preocupação de vacinar, quer dizer, fazer uma dose extra, que antigamente não fazia, de 6 meses até 12 meses, para ser revacinado. Aí depois ele recomeçar a vacinação normal do calendário normal. Por isso que a implantação de uma nova dose nesse período. Porque nessa faixa etária existe uma mortalidade razoável. E como é que é essa transmissão do sarampo, doutor? A gente falou desse jovem de 18 anos que pegou. Ele pode transmitir tendo contato com outras pessoas? Para ter uma ideia, o período de transmissibilidade começa em torno de 3 a 5 dias antes da pessoa ter sintomas. Então, hoje eu posso estar transmitindo para você e amanhã começar a fazer febre. Então, ele começa a transmitir uns 5 dias antes e uns 3 ou 4 dias depois. Então, ele tem um período praticamente de transmissão de 10 dias. Então, quer dizer, é até difícil impedir essa transmissão, porque eu posso nem saber que estou com sarampo e já estou transmitindo, porque a doença não se manifestou ainda. Sim, quando a pessoa começa a manifestar a doença, eles tomam alguns cuidados geralmente. Mas o problema é o pré. Antes da mesa da febre já começa por transmissão por gotícula. O ato de falar com você, o ato de, por exemplo, falar muito perto, tossir, espirrar, né, na tua frente, eu posso passando. Você pode ir mandando suas perguntas através do WhatsApp, tá? Você tem alguma dúvida, eu vou conversando com o Dr. Morimoto aqui, porque, afinal de contas, a gente quer aproveitar a presença de um especialista para tirar todas elas. Tem gente perguntando o que é que o sarampo pode provocar num adulto, como nesse caso, falou-se tanto, olha, um jovem de 18 anos pegou o sarampo. No caso de um adulto, quais podem ser as consequências? O adulto, as complicações são menores, que ele começa a ter febre, tosse, dor de garganta, conjuntivite e uma coriza, quer dizer, uma secreção nasal. O risco de uma complicação no adulto competente, quer dizer, imunocompetente, sem nenhuma doença prévia, não é frequente. Por isso que as pessoas não dão muita importância para isso. Mas, como a gente tinha comentado anteriormente, a própria Secretaria da Saúde tem que vacinar as crianças, porque o grupo importante são as crianças, que aí tem uma mortalidade razoável. De 1 a 3 crianças, de 1000 crianças, 1 a 3 vão morrer. Então, o índice de mortalidade é razoável. Quem já teve sarampo tem que tomar vacina? É uma pergunta que chega agora. Não, mas o problema é saber se foi definido o sarampo. Lembrar que quem teve sarampo foi mais de 30 anos atrás. E o diagnóstico era clínico. A pessoa olhava que tinha sarampo e falava. O correto seria o quê? Dosar o exame para ver se ele realmente teve sarampo ou não. Há algum prejuízo, doutor, se a pessoa tomar a vacina sem precisar? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu confesso, estava falando isso outro dia aqui, que eu não sei onde está a minha carteira de vacinação. Perdeu a carteira. Por conta de tantas mudanças, de tudo, não sei. E perguntei para minha mãe outro dia, ela falou, filho, a mãe procurou tudo aqui e não encontrou também. Então tá. Se eu tomar essa vacina e já tiver tomado lá atrás, eu tenho algum prejuízo? Não, tanto é que a recomendação é o seguinte, até os 29 anos tem que ter 2 doses. Se perdeu ou se tomou só uma dose, tem que fazer 2 doses e completar o esquema. Tá? Dos 30 até os 49, uma única dose. Só. Acima de 50 anos, como é uma doença mais frequente e o índice de problemas de saúde é baixo nessa faixa etária, não existe uma recomendação de fazer vacina acima de 50 anos. Pessoas que fazem uso, doutor, de imunomoduladores, de alguma medicação específica, podem tomar vacina? Tem alguma contraindicação? Quem é que não pode ser vacinado? Então, gestante é o grupo que não pode ser vacinado. Alguns grupos de pacientes, por exemplo, pacientes com AIDS, ou fazer uma quimioterapia muito pesada, deverão consultar um médico previamente para ver se eles podem ou não ser liberados para tomar vacina. Então, quem tiver algum tipo de medicação muito específica, tem que consultar o seu médico. Sim, que é o recomendado. Ó, tem gente perguntando aqui, meu neto tem 10 anos, já tomou 2 doses, ele tem que tomar outra dose? Não tem, ele já está com a dose completa e está tudo certinho. Vai mandando a sua pergunta, tá? Você faz o balanço junto com a gente e esse é o momento justamente para poder tirar essas dúvidas. Quem é transplantado, doutor, pode tomar vacina? Geralmente tem que consultar um médico e dependendo do nível, sim, da imunossupressão, que deveria consultar o médico referente a ele. Tá, nesse caso, então, se uma a coisa pessoa específica. tiver algum tipo de transplante, consulta o médico antes. Que é recomendado. Mais gente aqui, ó. Tem mais gente aqui, olha. Tem gente falando aqui que, ó, acho que é uma situação parecida com a minha. Tenho 48 anos, não sei se tomei a vacina. Tenho que tomar? Uma dose. Uma dose. Já é o suficiente? Suficiente. Então eles dividiram os grupos. Até os 29 anos tem que ter 2 doses na carteira, confirmado. Dos 30 até os 49 anos, uma dose na carteira. Tem muita gente com mais de 60 anos perguntando aqui, dizendo que já tomou a vacina, perguntando se precisa tomar. Olha, está dizendo aqui, minha mãe tem 64 anos, ela tem que tomar a vacina? Não, ele está fora do grupo
Não há nenhum risco nesse caso? Não. Porque lembrar que antigamente, então, era muito frequente. Então, provavelmente ela deve ter tido contato e ela deve ter tido alguma imunidade, alguma defesa para o sarampo. Tem uma mãe perguntando o seguinte assim, ó. Meu filho tem 3 meses de vida e ele não está muito bem de saúde, ele está tomando soro. Ele pode tomar a vacina ou ela pode provocar alguma reação? A recomendação da vacina é a partir de 6 meses. A partir de 6 meses? Tá. Mas e se a criança tiver... O bebê geralmente é muito comum, né? Às vezes está com uma diarreiazinha, às vezes está com alguma virose. Se for pouco sintomático, pode fazer a vacina, a partir de 6 meses. Se tiver com grandes sintomas, não. Não pode? Não pode. Aí, geralmente, tem que aguardar passar o quadro clínico ou passar no pediatra para verificar essas condições deles. Tem muita gente falando aqui, ó. Quem já teve sarampo, se pode tomar ou não. O senhor já disse que não há problema algum, né? Não. E a pessoa pode pegar sarampo 2 vezes na vida? Não, é uma única vez. Quem teve sarampo quando era mais novo não pega agora? Não se pega mais porque é o único vírus, o único reservatório é o homem. Ele não se modificou. Ele é um vírus relativamente estável. Para ter uma ideia, comparar com a gripe tem um monte de mutações. Por isso que você pode pegar várias gripes, 5, 6, você toma a vacina e não funciona a vacina da gripe. Por causa disso. Não é que a vacina da gripe não funciona. O vírus da gripe tem grandes mutações, consequentemente, não se cobre todas as cepas da vacina, do vírus selvagem. Doutor, tem muita gente perguntando aqui também, ó. Eu já vou deixar aqui no ar o convite para o doutor Morimoto, para que o senhor possa estar com a gente numa próxima oportunidade. O senhor não tem ideia da quantidade de gente e todo mundo elogiando a forma clara, precisa, com que o senhor coloca essas informações. Então, ó, já vai ficar o convite para que o senhor esteja com a gente normalmente aqui, novamente. Eu sei que o senhor, nós conversamos ontem com o pessoal da sua clínica lá, e o senhor abriu um espaço na sua agenda que é extremamente concorrida. Mas muito obrigado, tá, doutor? Eu agradeço pelo convite. E eu tenho mais uma última aqui que eu tenho que fazer, porque é uma pergunta de muita gente. Quem está amamentando? Pode? A amamentação não tem problema, somente a gestação que teria problema para a aplicação da injeção, da vacina. Então quem está amamentando, independente da idade da criança, pode amamentar, sem problema nenhum. Doutor, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu agradeço pelo convite. Boa tarde para o senhor aí, e eu acho que profissionais como o doutor Morimoto devem ser parabenizados sempre, tá? Trazer informação para as pessoas, tá? Esse é um papel fundamental, e quando a gente tem o prazer de receber um infectologista tão consagrado como o Dr. Morimoto aqui e vem com essa simplicidade de conversar com a gente, passar informação, a gente só tem que agradecer de verdade. Tá? Muito obrigado, doutor. Obrigado a você.